Graças a Deus, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que bom que você está aqui hoje de manhã. Para nós é sempre um prazer receber você e a sua família na casa do Senhor. Seja muito bem-vindo, que o Senhor fale ao seu coração. Obrigado, Carlos, pode colocar aqui. Eu partilho com você hoje a palavra do Senhor, que está em Romanos, capítulo número 8, e peço para você, por gentileza, que abra a sua Bíblia. E eu te cumprimento também você que está em casa, acompanhando a transmissão do nosso culto nesta manhã. Que Deus abençoe tua vida, que a graça do Senhor te abençoe. Quando você estiver, onde você estiver, se por um acaso você está abrindo o link dessa palavra, posteriormente, depois que ela foi pregada, e alguém partilhou essa palavra com você, porque essa pessoa te ama, te quer bem, e com certeza Deus também vai falar ao seu coração. Então, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Vamos abrir as Bíblias em Romanos, capítulo número 8, versículos de 31 a 39. Romanos, capítulo 8, de 31 a 39. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém, queridos. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... Bom dia! Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... Aleluia! Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Hoje eu quero falar com você uma palavra chamada O que nós temos a dizer. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai, e nessa manhã suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia, e obrigado por podermos cantar, obrigado por podermos estar, ó Deus, diante de Ti e cantar da Tua grandeza. Ninguém pode explicar o Senhor. Eu Te louvo, eu Te agradeço, e eu Te peço, fala ao nosso coração pela Tua palavra, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Romanos é o que muitos teólogos chamam de a rainha das cartas teológicas do Novo Testamento. Todas as cartas de Paulo, ele trabalha muitos assuntos teológicos, mas Romanos é um livro assim, tenso. Quando você vai lendo Romanos, se começa Romanos capítulo 1, de Romanos capítulo 1 até o capítulo número 12, você tem uma certa tensão, porque Paulo vem falando de muitos assuntos pesados, de muitos assuntos densos teologicamente. Tanto é que as duas maiores correntes teológicas que existem, os arminianos e os calvinistas, debatem os textos que estão em Romanos, porque Paulo vai falar daqueles que Deus chamou, daqueles que Deus predestinou, da perdição, da danação eterna. E você fala, gente, do que Paulo está falando? É muito denso mesmo o conteúdo teológico de Romanos. Então, quando eu leio a carta de Romanos, eu começo a ver que tem assuntos que são difíceis de serem respondidos, e Paulo mesmo, no texto que nós lemos, no versículo 31, ele vai dizer, o que nós vamos responder? O que nós vamos dizer? Está fazendo uma pergunta para mim e para você: que diremos, pois, diante dessas coisas? Eu, por muito tempo, assisti Law and Order, pessoal que curte série, Law and Order e tal. Então, Law and Order era uma série meio tensa, porque o tempo inteiro você está investigando um crime, sempre tem um crime, e aí você sempre está investigando alguém. E eu me lembro daquelas cenas de julgamento, geralmente antes, quando o julgamento vai começar, o juiz ou a promotoria pergunta para aquele que está sendo colocado no banco dos réus assim: a defesa tem alguma coisa a dizer? Você tem alguma coisa a dizer em sua defesa? É como se Paulo estivesse dizendo mais ou menos isso para nós, entendeu? Você tem alguma coisa a dizer diante de tudo isso que está posto?
E ele diz: o que diremos diante dessas coisas? Então vamos lá, que coisas são essas? Que a gente lê a Bíblia e fala: que diremos diante dessas coisas? Mas de que coisas, do que será que Paulo está falando? Será que Paulo está falando do fato de eu e você estarmos alienados de Deus? Romanos capítulo número 1, nós estamos alienados do Senhor, nós pecamos e estamos sob a ira de Deus. Ele vai dizer: a ira de Deus vem sobre a impiedade e a perversão dos homens. Isso é Romanos capítulo número 1. A gente não consegue muitas vezes conceber a imagem de um Deus que se ira, de um Deus que é irado contra a humanidade. Então ele diz: ninguém pode alegar inocência diante de Deus. Será que Paulo está falando do fato da condenação da lei? Romanos capítulo número 3, ele diz: ninguém pode se salvar pela lei, a lei é condenação, você só é salvo pela fé em Cristo. Será que é disso que ele está falando, que aqueles que vivem debaixo da lei já estão condenados? Será que Paulo está falando do fato de eu e você sermos escravos do pecado? Romanos capítulo número 6, ele diz: existe algo que nos empurra a fazer o mal, e ele diz: os olhos, a boca, a garganta, os pés, as mãos, é uma anatomia da perdição. Leia Romanos capítulo número 6 depois, você vai ver e fala: gente, tem uma força que me empurra a fazer coisas do mal. Será que Paulo está falando do mal que habita em nós? Esse texto você conhece, Romanos capítulo número 7, o bem que eu quero, esse eu não, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Está quase apitando o botão. Então será que Paulo está falando disso? Será que Paulo está falando desse mal que habita em nós? Será que Paulo está falando do fato de eu e você nascermos destinados à morte? Romanos capítulo número 6, está tudo em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, e Romanos 6, 23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Quem aqui é pecador? Como eu. Qual é o nosso salário, irmãos? Morte. Por isso que nós morremos, porque nós somos pecadores. Aonde a morte, aonde é pecado, a morte. Se é morte, é porque é pecado. Então ele está dizendo: nós nascemos destinados à morte. Será que é disso que ele está falando? Será que Paulo está falando das aflições do tempo presente? Porque Romanos capítulo número 8, antes de falar desse texto que nós lemos, ele vem falando das inúmeras aflições que nós passamos nessa vida. Será que Paulo está falando do peso da culpa, do pecado que nós carregamos, ao olhar para si e dizer: gente, eu não consigo fazer o que eu quero, e o que eu não deveria fazer, isso eu faço? Será que Paulo está falando do que, irmãos? Que coisas são essas? E eu quero dizer para você, eu acho que Paulo está falando de todas elas. Paulo está falando da maldade, Paulo está falando do pecado, Paulo está falando da ira de Deus, Paulo está falando da lei de Deus, Paulo está falando da morte, Paulo está falando do mal que habita em nós, Paulo está falando da falha existente nesse mundo, porque esse é um mundo que falha, esse é um mundo que está quebrado e danificado pelo pecado. Oi? O mundo falha, né? Tá de boa, Gutão? Foi aí? Beleza, pode tirar mais no PA, estou sentindo que está alto aí na frente. Então, eu estava dizendo que o mundo falha, né? Então, será que Paulo está falando do quê? Paulo está falando de todas essas coisas. E aí, diante de tudo isso, irmão, você percebe quantas coisas estão contra nós? Tudo isso está contra nós. Por isso que Romanos é tenso, está tudo contra nós. E ele diz: o que nós temos a dizer? Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? E aí é maravilhoso, porque a partir do texto que nós lemos, de versículo 31, ele vai dizer que eu e você podemos dizer algumas coisas diante de tudo isso, pelo menos 10 coisas. Irmãos, meu sermão tem 10 pontos hoje de manhã. Vocês estão crentes, hein? Ou vocês são meus amigos, mas vai ser rápido e quase indolor, você vai ver. Paulo está dizendo uma série de coisas, e ele está dizendo: o que diremos, pois? Olha só, Paulo não está colocando no singular, ele não está dizendo eu posso dizer, ele está dizendo nós, eu e você, nós podemos dizer as mesmas coisas, amém, irmãos? Diante de tudo isso que está contra nós, e o que é que nós podemos dizer? Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, ele diz: criei, por isso falei, e ele diz: nós também cremos, e por isso falamos. E o que nós temos para responder? Quais são as convicções que estão na nossa vida diante de tudo que está contra nós? Porque isso que Paulo está falando, irmãos, deixa eu rapidinho aqui, são convicções teológicas. Às vezes a gente acha que a teologia serve só para os cabeções que estudam e que escrevem livros e que ficam debatendo sobre um monte de assunto que não serve para nada.
Às vezes a teologia serve para pouca coisa, mas, na verdade, traduzindo para o chão da igreja, nossas convicções teológicas moldam a visão que nós temos de Deus, ou a visão que temos de Deus tem a ver com o tipo de convicção teológica que a gente tem. E a nossa convicção que temos acerca de Deus diz a maneira como vivemos. Então, convicções de fé que estão aqui, valores que estão assentados aqui, tendem a se assentar aqui e tendem a desembocar aqui. Paulo está dizendo, diante de tudo isso que é contra mim, eu tenho convicções que estão aqui de fé, que ao virem para a minha mente, tranquilizam o meu coração, e quando tranquilizam o meu coração, mudam a maneira como eu vivo. E eu queria dizer para você hoje, em nome de Jesus, eu creio que quando a gente abre a Bíblia, e a gente mergulha na palavra, a nossa mente é renovada, amém, irmãos? O nosso coração é tranquilizado, e o nosso jeito de viver muda, porque você vive baseado nas suas convicções. Você faz aquilo que faz, ou deixa de fazer aquilo que deixa de fazer, baseado naquilo que você acredita. E muitas vezes nossas convicções de fé estão baseadas na imagem que temos de Deus. E a primeira coisa que ele vai dizer sobre tudo que nós temos a dizer, talvez seja das mais importantes, ele está dizendo, primeiro, Deus é por nós. Diga amém. Primeiro, Brunão, Deus é por nós. Deus é por nós. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de tudo isso, a gente poderia dizer, olha o que Paulo falou, maldade, inclinados para o mal, a morte, o mal que habita em nós, a lei e tal. Aí você poderia dizer, bem, como que Deus vai reagir a isso? Deus vai reagir a isso com a sua ira, porque, irmãos, Deus não toma o culpado por inocente, diz a palavra. Haverá um dia que Deus vai se levantar para aniquilar a maldade. Só que no dia em que Deus se levantar para derramar o cálice da sua ira, Deus vai aniquilar a maldade e Deus vai aniquilar o malvado também. Esse é o dia da justiça de Deus, é o dia da ira de Deus, o cálice da ira de Deus que será derramado. Você fala, se Deus não pode suportar o pecado, se Deus não convive com o pecado, se nós demos as costas para Ele, se a ira de Deus vem sobre nós, então só pode o fato, a conclusão óbvia deve ser o quê? Deus é contra nós. Deus não é ao nosso favor. Se na vida a gente tem tanta contingência, se na vida a gente tem tanto problema, se o universo é moralmente indiferente a nós, porque acontecem coisas... Como que o universo é moralmente indiferente a nós? Porque acontecem coisas ruins com pessoas boas, sim ou não? E acontecem coisas boas com pessoas ruins, sim ou não? O universo é moralmente indiferente, a natureza caiu por inteiro, e ela atinge a todos sem discriminação. É por isso que Deus, por exemplo, faz chover sobre justos e injustos. Todos nós, vivemos em um mundo que às vezes vive a consequência do pecado, e todos vivem elas, sejam aqueles que estão na fé e aqueles que não estão na fé. E a gente fala, não é possível, Deus é contra nós. Só que quando Paulo está dizendo, não conclua isso. Você tem que olhar para Deus e olhar para um Deus que é por você. Deus, irmão, deixa eu falar isso para você hoje assim, ó. Deus não está zangado com você. Deus não está com a testa franzida para você, olhando para você assim e dizendo assim, mais um pouquinho, ceifava fulano. Deus não tem sentimentos ruins com relação a você. Paulo está dizendo, Deus é por você. Não tenha a visão negativa de Deus. Não tenha a visão de um Deus punitivo. Às vezes, crianças e adolescentes crescem com a visão de um Deus punitivo, de um Deus estraga prazeres, de um Deus que só sabe dizer não, de um Deus que não quer deixar eu fazer nada daquilo que eu quero, de um Deus irado, castrador, punitivo. E essa é uma visão de Deus que está errada. Deus não faz mais parte dos nossos problemas, já vou falar sobre isso. Deus é a nossa solução, irmãos, amém? Deus, as figuras de Deus, olha como Paulo está fechando a figura da Trindade, porque nós sabemos que o Espírito de Deus é Deus em nós, Deus em nós. O Espírito de Deus, quando o Espírito vem, ele passa a habitar dentro de nós. É o Espírito de Deus que diz para você que você é filho de Deus. Você sabe que é filho de Deus, porque Deus está em você, e isso é o Espírito Santo. Espírito, Deus em nós. O Filho é Emanuel, que significa Deus conosco. O Espírito, Deus em nós. O Filho, Deus conosco. E Deus o Pai, Deus por nós. Então Deus é em mim, Deus é comigo e Deus é por mim. Diz amém, irmãos? Maravilhoso. Então Deus é por nós. Quem será contra nós? Lembre-se sempre de olhar para Deus como um Deus bom e um Deus abençoador e um Deus que é por você. O que mais nós temos a dizer? Em segundo lugar, nós temos a dizer que Deus nos deu o seu Filho Jesus.
Olha o que ele diz no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Jesus não morreu na cruz por alguns, Jesus morreu na cruz por todos nós. O sacrifício vicário de Cristo na cruz foi por toda a humanidade. E aí a gente pode dizer, olha como a argumentação de Paulo é consistente e lógica. Eu digo, Deus é por mim. Aí alguém me pergunta, prove que Deus é por você. Eu digo, eu te provo que Deus é por mim. Deus é tão por mim, que deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Diz glória a Deus, irmão. Ele está dizendo, nisso Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de tudo, o Cristo já estava entregue na cruz por mim e por você. Então Ele é tão por nós. Irmãos, Deus é tão por nós. E eu queria dizer isso para você hoje de novo. Deus é tão por você, irmã. Deus é tão por você, irmão. Deus é tão por você, filho e filha, que Ele deu Jesus por você. Ele deu o seu filho por você. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, não é isso que João 3,16 diz? Deus amou tanto a mim e a você, que por um instante Ele vira o rosto para o seu próprio Filho, por amor a mim e a você, porque Cristo na cruz chega ao ponto de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É como se Deus estivesse dizendo, eu me volto contra nós, por amor a eles. O meu amor por eles é tão profundo e é tão grande, que eu vou levar o meu Filho para a cruz do Calvário. O Pai e o Filho e o Espírito Santo estão voltados numa obra de amor para mim e para você. Deus é tão por nós, que deu o seu Filho Jesus. O que mais nós temos a dizer? Terceiro, pode passar por gentileza. Nós temos a dizer que Deus fará todo o necessário para cumprir o seu propósito em nós. Porventura, Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, Deus é por você, Deus deu Cristo Jesus, e Deus tem um propósito na sua vida. Se Deus deu o Filho dele por você, será que Deus não vai fazer todo o necessário para cumprir o propósito dele na sua vida? Meu irmão, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Ele vai cumprir. Agora a pergunta aqui é, qual é o propósito, pastor? Existem muitas teologias que estão por aí que dizem que o propósito de você estar com Deus é não sofrer mais. Lembra das campanhas? Pare de sofrer, não é isso? Pare de sofrer. Tem teologias que vão dizer para você que o propósito de você andar com Deus é você ficar rico. Você tem uma grande prosperidade, porque a riqueza é o sinal de que Deus está na sua vida. Ou que o propósito de Deus na sua vida é você não estar doente, e por aí vai. Ou o propósito de Deus na sua vida é você ser um grande homem de destaque, uma mulher de destaque, ser cauda e não ser cabeça e não ser cauda, não é isso? Então eu estou aqui para te dizer uma coisa, qual é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida? O propósito de Deus para mim e para a sua vida é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Lembra daquele texto? Volta aí fazendo um favor, Romanos 8, 28 a 30, nós estamos em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você lembra desse texto? Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes, para serem o que, irmãos? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo o que acontece na sua vida, Deus não despreza nada que acontece na sua vida, no seu eterno propósito de te fazer mais semelhante a Cristo Jesus. Quando uma doença chega, porque o universo é aleatório, Deus usa aquilo para te tornar mais parecido com Jesus Cristo. Quando o dia difícil chega, Deus usa aquilo para te tornar mais parecido com Jesus Cristo. Quando o dia da bonança chega, quando eu estou abastado, quando eu estou abundado, Deus usa aquilo a fim de que eu me torne mais semelhante a Jesus Cristo. Qual é o grande propósito de Deus na minha vida, pastor? Que o Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, isso é uma linguagem que Paulo está dizendo, e agora eu e você vamos nos tornando parecidos com Ele. Quer viver o centro do propósito de Deus para a sua vida? Se torne mais parecido com Cristo Jesus.
E a partir do momento que você alinhar a sua vida e dizer, meu propósito de vida é ser para a glória de Deus, sendo como Cristo era, Deus vai prover sobre sua vida riquezas espirituais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte e bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus está te chamando para ser um participante da vida de Cristo. Esse é o propósito de Deus. O que nós temos a dizer diante de tudo que é contra nós? Que Deus não nos trata, quarto, segundo o nosso pecado. Deus não nos trata segundo o nosso pecado. Pode passar, lindão, por gentileza, comigo, obrigado. Diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? E Deus escolheu não nos tratar segundo os nossos pecados. A maneira como eu e você somos tratados por Deus não está baseado no mérito dos nossos pecados. A maneira como Deus nos trata é pelo mérito da graça e pelo mérito da cruz. Esses são os meus e os seus méritos. Porque se fosse pelo pecado, irmãos, a gente não merecia nada que não fosse a condenação, a separação e o inferno. É por isso que eu digo assim, eu tenho um problema com algumas orações que por um tempo rodearam o povo de Deus, que eram as orações do tipo: Senhor, eu vim buscar o que é meu por direito. Lembra dessas orações? Senhor, eu vim buscar o que é meu por direito. Se Deus ouvisse essas orações, irmão, caiu um raio na cabeça da pessoa na hora. Está aqui, é isso que você tem por direito, né? Então, às vezes, grava isso que eu vou te dizer. Às vezes a resposta mais amorosa que Deus pode dar para a sua oração é um não. Quando Deus diz não, Ele está te amando. Não ouvi um amém, porque é difícil mesmo, né? Eu sei disso, eu quero um sim, né? Deus fala não, porque me ama. Então, Deus não nos trata no mérito do nosso pecado. Abra sua Bíblia, Salmo 103, versículos de 8 a 14. Davi já sabia disso. Salmo 103, de 8 a 14. O mérito do relacionamento de Deus comigo e com você é pela graça e é pela cruz. Salmo 103, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, olha que texto extraordinário. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Você que fica aí remoendo ressentimento. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com aqueles que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, pois Ele sabe que somos formados. Lembra-se de que nós somos pó. Irmão, Deus te ama, Ele afasta de nós, não nos trata do mérito. É por isso que deve ser maravilhoso, é por isso que o inferno deve assim surtar na maneira como Deus nos trata. Satanás deve ficar doido, irmãos, porque chega Deus e te abençoa. Aí chega Deus e te abençoa, e a conversa de Satanás é a mesma que ele tinha com Jó, entendeu? E aí chega Deus e te abençoa, Deus abençoa o Christian. Quando Deus abençoa o Christian, o argumento lógico de Satanás é dizer assim: ele não merece. Deus abençoa o João, a Maria. Sabe qual é o argumento lógico? Lógico é: ele não merece. Aí vira Deus e fala assim: eu sei que ele não merece, mas eu não estou abençoando ele porque ele merece. Eu estou abençoando por causa da graça e da cruz. É assim que Deus lida comigo e com você. Tudo que nós temos de Deus, de bênção da parte de Deus, é nos méritos da graça e da cruz, não é pelo nosso pecado. A cruz, irmãos, a cruz é maior do que qualquer iniquidade. A cruz é maior do que qualquer iniquidade. O que nós temos a dizer? Nós temos a dizer, quinto, que Jesus morreu e ressuscitou em nosso favor. Diz assim a palavra do Senhor: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Lembre-se sempre disso: Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Amém, irmãos? E Ele morre e ressuscita por mim e por você. Ou seja, em Cristo nós estamos incluídos na sua morte, mas em Cristo nós também estamos incluídos na sua ressurreição. É por isso que Paulo diz: Jesus diz: ninguém pode me seguir se não morrer para si mesmo.
Lembra disso? Então ninguém pode senão morrer. Mas por que eu posso morrer? Porque Cristo morreu por mim. Agora ele diz também para Nicodemos: ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água e do Espírito. Então por que eu posso morrer e nascer? Porque em Cristo eu morro, mas em Cristo eu ressuscito uma nova criatura para a glória de Deus. É Cristo quem morreu e ressuscitou. Ah, você é um pecador. Eu sei disso, mas eu fui pregado na cruz, eu fui levado à cruz, eu tomo a minha cruz. Só que da mesma forma como Cristo ressuscitou, e agora porque Ele ressuscitou, Ele me deu o poder de ser feito filho de Deus. Essa obra, irmãos, está sobre nós. Vocês estão com tempo hoje de manhã? Rapidinho, eu corro. Vamos ler Isaías 53? Podemos? Isaías 53, ler a Bíblia faz bem, tá, irmãos? Viu? Às vezes você está capengando na fé aí porque tu não lê a Bíblia. Isaías 53. Vamos ler o quê? Vamos ler todo o capítulo. Louvado seja Deus. Isaías 53 é o texto que os rabinos não messiânicos não gostam, e eles estão frustradíssimos porque no escrito de Qumran, o livro de Isaías foi encontrado inteirinho, e o capítulo 53 está lá todinho, falando de Jesus Cristo, está lá no Museu de Israel, e eles ensinam para os seus discípulos, para os seus talmidim, pulo 53, é assim que eles ensinam Isaías. Isaías 53 fala da obra da cruz que está imputada sobre a minha e a sua vida. Tudo que está aqui é para mim e para você. Preparado? Isaías 53 diz assim: quem creu na nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dor, e que sabe o que é padecer. E como um que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aí vem, certamente, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desvia pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de quem, irmãos? Todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Nós estamos aqui, irmãos. E da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as suas iniquidades, as iniquidades deles, ele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Irmãos, aleluia, a obra da cruz está imputada sobre mim e sobre você. Nós estamos entre esses muitos do Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é para nós. Sexto, que nós diremos que Jesus intercede por nós. Diz assim a palavra do Senhor: morreu e ressuscitou. Sexto, querido, o qual também está à direita de Deus e intercede por nós. E esse lance de interceder, novamente, lembra que Paulo começou dizendo que Deus é por nós? Então quando a gente lê Jesus intercede por nós, parece que às vezes a gente olha para o céu, e aí Deus acorda um dia lá
meio Velho Testamento. Aí Deus acorda meio Velho Testamento, pede um chicote na mão e fala: hoje deu, hoje acabou essa patifaria, eu vou acabar com tudo lá embaixo. E aí vem Jesus e me dá uma acalmada no Senhor. Não, pega aqui, pai, um chá de erva doce e, né, dá uma acalmada. O Senhor anda muito bravo, então Ele intercede por nós, tipo ali, dando uma segurada na barra de... Não é isso. Deus é por nós, amém, irmãos? Deus é por nós. O que é Jesus interceder por nós? Jesus é o mediador, Ele é a intercessão. Sabe quando você pega uma intercessão para pegar um novo caminho? É ali, aquela intercessão é Jesus. Ele é aquele que media entre eu e você. Deus é por nós. Diz a palavra do Senhor, 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo o homem. Então Ele é o nosso mediador. Entre eu e Deus, entre você e Deus está Jesus. É por isso que Ele é o nosso eterno e sumo sacerdote. É por isso que nós não temos mais sumos sacerdotes aqui. É por isso que não tem um cara aqui com uma estola, que você traz o seu sacrifício e ele tem que sacrificar, porque o sacerdote representava Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Esse era o sacerdote. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santo lugar, no santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança, a fim de prestar um sacrifício para expiar pelo pecado de todo o povo. Uma vez por ano ele fazia isso. Ele passava aquele véu, ia com uma corda amarrada. Vocês já leram isso na Bíblia? Amarrava uma corda no pé do sumo sacerdote, porque se ele tivesse em pecado, ele já caía lá mesmo. E aí o pessoal puxava ele com a cordinha. O negócio era hardcore no Antigo Testamento, né? Ele entrava com uns sininhos assim, porque enquanto ele estava vivo, os sininhos estavam mexendo. Se o sininho parasse de mexer, fala: ih, deu ruim para o sumo sacerdote. Puxa, coloca o parente agora. Então ele ia lá, sacrificava, passava aquele véu. Daquele véu, só o sumo sacerdote podia passar. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, houve um grande terremoto em Jerusalém, e a Bíblia diz que no templo o véu se rasgou, e agora eu e você temos acesso. Jesus fez a mediação entre eu e Deus. Ele intercede por nós. O que nós temos a dizer? Que nada, sétimo, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Olha o que ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada nos separa do amor de Cristo. Pastor, por que sofremos tanto? Por que a gente passa tanta angústia? Pastor, se eu sou amado por Cristo. Olha esse texto, irmãos. Paulo consegue conjugar amor de Cristo e tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada na mesma frase. Percebe isso que ele está dizendo? Ele está dizendo: o amor de Cristo não te livra dessas coisas, mas estas coisas não te tiram do amor de Cristo. Nada pode te separar do amor de Cristo. Lembre-se disso. Nós ainda vivemos num mundo que não está redimido, irmãos. Nós ainda vivemos num mundo caído. A teologia chama isso de o já e o ainda não. Então, nós já estamos prontos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O mundo anseia, esse já é um protótipo da nova terra, já é um protótipo, mas ainda não. Essa dicotomia que a gente vive então nós vivemos num mundo em que às vezes a gente, como o Diogo estava aqui ministrando, você vê um pôr do sol e a lua, se expressa a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo você vê as catástrofes, você vê, é o já e o ainda não. Um mundo que ainda está caído, mas deste mundo caído não pode te separar do amor de Cristo. Aliás, por amor dele, somos entregues à morte todo dia. É esse amor de Cristo que nos faz dizer: Senhor, por amor de Ti, somos entregues à morte. O que eu preciso? Vai ser necessário que eu morra pelo Teu amor? Nem mesmo isso vai me separar do amor de Cristo Jesus. O que nós temos a dizer, oitavo, que a vitória final é nossa. Irmãos, oitavo, a vitória final é nossa. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais, irmãos, nós somos mais do que vencedores do que, pastor? Nós vencemos a fome, a nudez, o perigo, a espada, a tribulação. De todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: a vitória final é da igreja do Senhor. A vitória final é do povo de Deus. A vitória final é minha e sua. A morte tem a sua carranca voltada contra nós. O pecado nos faz sofrer. A realidade do mundo muitas vezes é contrária a nós. A gente tem fatalidades. Só que Paulo está dizendo: a vitória final é
nossa. 2 Coríntios 4, ele diz: o mesmo que ressuscitou Cristo Jesus, também nos ressuscitará e nos apresentará com Ele. Irmãos, a vitória final é minha e sua. De certa forma, eu e você, a gente pode prever o futuro. Está certo que o adivinho não entra no reino do céu, mas prever o futuro pela palavra não é adivinhação, é certeza. O que é a certeza? A certeza é que eu e você somos o sal e a luz dessa terra, mas que por mais que a gente se esforce, a gente deve se esforçar, esse mundo está cada dia no espiral decrescente, ele está indo para o ralo, ele vai se deteriorar. O ministério da iniquidade, conforme diz Paulo, já opera no mundo e ele vai desaguar no anticristo. Antes que o anticristo venha, vários anticristos virão, é o texto de Paulo, pessoas que encarnam a maldade. Um dia se levantará um grande líder de controle mundial que vai ser a encarnação do ministério da iniquidade, e às vezes a gente vê isso e a gente tem um certo temor, né? Meu Deus, é o anticristo, é o não sei o que lá. E o anticristo já foram várias pessoas na história, tá? Já foi Hitler, já foi Mussolini, e já foi... Talvez esses sejam os anticristos que Paulo fala, não sei, mas um dia haverá um líder mundial de governo e subjugação, e aí os pré-tribulacionistas falam, nós não vamos estar aqui. Aí os pós-tribulacionistas falam, nós vamos estar aqui. Não importa, irmão, se nós vamos estar aqui, ou se nós não vamos estar aqui. Sabe o que importa? A Bíblia diz que quando o ministério da iniquidade se levantar, toma forma, o mal assumir o mundo, um dia o santo juiz vai bater um martelo e vai dizer assim, filho, agora é hora da gente resolver. E a Bíblia diz que numa batalha, onde vai ter muita força e muito esforço, não, a Bíblia diz que Cristo se levantará e acabará com o mal com o sopro da sua boca. A vitória final é nossa. Esse mal que está aí no mundo, ele só opera porque está dentro do soberano propósito eterno de Deus. Não é porque Deus está perdendo as rédeas da história. No dia em que Deus cumprir os seus propósitos, Cristo vai acabar com todo o mal com o sopro da sua boca. A vitória final é nossa. A vitória final é nossa. O que nós temos a dizer? Que nada pode nos separar do amor do Pai. Nada pode nos separar do amor de Cristo e nada pode nos separar do amor do Pai. Diz assim, nono, por gentileza, filho. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, versículo 39, nada pode nos separar do amor do Pai, nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nada. Você está ansioso sobre aquilo que a sua vida trará? Eu quero te dizer, nada pode te separar do amor do Pai. O nono, por gentileza, meu filho, nada, e é fundamental a gente saber disso. Filipe Yancey vai dizer assim, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Deus nos ama e ponto final. Deus nos quer bem, e nada pode nos separar desse grande amor. Eu e você, eu já disse isso aqui há um tempo atrás, nós nascemos identificados com o nosso pai Adão, e o pai Adão está debaixo da ira de Deus, então somente da ira de Deus. Só que, quando Cristo entra na nossa vida, nós estamos agora identificados com a obra do segundo Adão. Se no primeiro Adão, pelo pecado de um só homem, a humanidade inteira foi corrompida, agora, pela morte de um só homem, toda a humanidade pode ser restaurada. E agora nós estamos ligados ao amor do Pai, não por uma aliança feita por sangue de bodes, por sangue de animais, nós estamos ligados ao Pai por uma nova aliança feita no sangue de Cristo Jesus. É por isso que essa aliança ela é indissolúvel. Deixa eu dizer isso aqui para você. É por isso que quando você entende o amor do Pai, o medo vai embora. Primeiro João 4,18 diz assim, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Pastor, eu tenho medo de se eu errar, Deus vai me descartar. Eu tenho medo de que aquilo que aconteceu, Deus não conta mais comigo. Eu tenho medo da morte, tenho pavor do inferno. É por isso que a mensagem do Natal é essa quando Cristo nasce. Já reparou isso na Bíblia? Os anjos chegam e dizem para os pastores, não temam. O anjo chega e diz para Maria, não tema. O anjo chega e diz para Zacarias, não tema. Por que começa, não tema? Porque o homem que não entende a graça, tem um relacionamento de medo. E o perfeito amor lança fora todo o medo. E se o câncer vier, eu posso ficar apreensivo, mas medo? Medo não, eu sei em quem tenho crido. E se a doença vier? E se eu perder alguma coisa? E se alguma coisa sair do meu controle? O perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Medo do que, irmãos? Sabe, ele responde no versículo 17, porque esse é 1 João 4,18. No 4,17 ele diz assim, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Um dia, olha aqui para mim, um dia
haverá um santo tribunal e um justo juízo, e todos nós seremos julgados. Eu e você vai ser assim, ó, rapidinho, estou me delongando já, estou no penúltimo ponto. É que eu estou empolgado com a Bíblia, irmãos, eu amo a Bíblia, amém? Querem que eu fale essa parte ou eu vou para o último já? Vamos para o último. Não, rapidinho, ó. Um dia vai ter um julgamento. Aí a gente acha que nesse julgamento, lá no julgamento, eu e você vamos ser julgados, entendeu? Não, porque um dia eu vou ser julgado. Ô, cabeção, você já foi julgado. Porque em Cristo Jesus, eu e você já fomos julgados. Cristo é a nossa justiça. Então vai ter um dia em que o Senhor vai chamar as pessoas e vai dizer assim, ó, pessoal que já foi julgado em Cristo Jesus aqui, ó, à direita, todo mundo para cá. Nós vamos conversar sobre galardão depois. Agora o pessoal que não está na justiça de Cristo, apartai-vos de mim. Esse é o julgamento. Eu e você não precisamos mais temer o dia do juízo. Por quê? Porque Deus vai olhar para nós e sobre nossas vestes vai estar lá o selo do Cordeiro de Deus, dizendo assim, justificado em Cristo Jesus. Esse é o nosso dia do juízo, a gente não tem mais medo, entendeu? Quando eu fazia teologia sistemática, a gente tinha que ler Paul Tillich. E Paul Tillich tinha coisas que eu não gostava dele, mas algumas coisas. Tem um momento em que ele fala na sua teologia sistemática sobre a coragem do ser. Então ele diz que quando Deus entra na nossa vida, nós ganhamos coragem de ser. Você fala, que negócio é esse? Porque ele vai dizer que o maior medo do homem é o não ser. Então onde que o medo irrompe a nossa vida? Quando você perde o controle, o não ser. Eu não sei o que vai ser. O que vai ser depois da morte? Eu não sei. Por que as pessoas temem a morte? Porque ela não sabe o que vai ser. Eu não vou ser, porque eu tenho a doença que pode me matar, porque eu não sei. Por que as pessoas não gostam de viajar de avião? Porque se aquele trem despenca lá de cima, já era. Então esse não ser, não estar no controle, não saber o que será, é o maior medo que nos aflige, entendeu? Então a pessoa não tem medo de andar a pé, daqui até a China se for necessário, porque ela está sob o controle. Mas pegar um avião que me põe numa grande lata e dizer eu não sou nada, isso me dá medo. Então o que ele está dizendo? Por que agora a gente não tem mais medo? Porque a gente sabe que o que para todo mundo é não ser, para nós continuaremos sendo eternamente. Com o Senhor eu sou e eu serei. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra de Deus me dá coragem de ser. Coragem do ser. Por fim, o que nós temos a dizer? Verso 10, por gentileza, Brunão. Ele encerra dizendo assim, ó, Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a declaração mais importante que nós temos a dar na nossa vida. Diante de tudo que é contra nós, Cristo Jesus, nosso Senhor. Leia o capítulo 5, 6, 7 e 8 da sua Bíblia, de Romanos. Ele encerra esses 4 capítulos assim, ó, Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo é contra você. Aí ele encerra, Cristo Jesus, nosso Senhor. E o mal, e o pecado, e a danação, e os problemas e tal. Cristo Jesus, nosso Senhor. E o mal que habita dentro de você, e o mundo que está moralmente caído e tal. Ele encerra, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí quando ele vai dizer, Deus é por nós, Deus tem um plano na sua vida, nada te separa do amor do Pai, a vitória final é nossa, nós temos a coragem de ser, ele encerra dizendo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, eu não sei o que vai ser do futuro. Pois eu te digo uma coisa, não importa o que o futuro te reserve, diga, Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu estou passando por dias difíceis. Acorde de manhã e diga assim, Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas pastor, eu estou tendo que tomar medicação para pôr minha cabeça em ordem. Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, meu corpo está falhando. Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu casamento está em crise. Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou sendo perseguido por causa da minha fé. Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu perdi o emprego. Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque um dia, gente de toda língua, povo e nação estará diante do trono de Deus. E naquele dia, mãos levantadas serão colocadas diante do Senhor. E uma multidão de pessoas vai dizer, Cristo Jesus, nosso Senhor.